impressionante. Eu não comecei a entrevista e já estão fazendo perguntas de todas as partes do Brasil. Alegria de podermos tocar em assuntos que têm a ver com o interesse da nossa população de fato. Tiago Mônaco, geriatra, que nessa noite vai falar sobre prática de exercícios físicos na terceira idade e outras questões relativas à terceira idade. Doutor em Ciências pela USP, professor doutor da Universidade 9 de Julho, responsável também por a área de envelhecimento saudável, distúrbios da memória, gerenciamento de doenças crônicas e assim por diante. Doutor, seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado pelo convite. Olha, quando a gente fala assim de terceira idade, ter uma vida saudável na terceira idade, já está virando um clichê enorme e todo mundo já diz, mas vai falar as mesmas coisas de sempre. Mas a gente não está colocando em prática, talvez seja isso. Claro. É isso? Perfeito. O que é mais importante, então, para ter uma vida saudável na terceira idade? Prevenção acima de tudo, atividade física, alimentação saudável e uma boa atitude em relação ao seu envelhecimento. Né? Boa atitude em relação ao envelhecimento, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que o envelhecimento, muitas vezes, ele é visto pelo seu ângulo negativo. Né? Então, não quero ficar velho, não quero envelhecer, quando na verdade é a melhor alternativa que nos tem. A outra alternativa é não viver até uma idade avançada, né? E essa boa atitude, uma atitude proativa, uma atitude de prevenir, de entender que o envelhecimento, ele na verdade não é um problema, é uma conquista, né? Então, ninguém quer voltar ao século retrasado, quando o idoso era algo raro, porque todos morríamos jovens, né? Então nós temos que ter uma atitude de entender que o envelhecimento em si, a oportunidade de viver uma vida longa é uma bênção, né? E o que a gente faz com essa vida, ao longo da vida e com a nossa saúde, vai interferir diretamente na qualidade de vida que a gente vai ter na terceira idade. Tem um preço a ser pago, é isso? Exatamente. Ou um crédito a ser recebido. Exatamente. Eu vou até deixar aqui um pouquinho a pauta que havíamos preparado, porque o Gabriel, lá de Itanhaém, já disse assim, por favor, me ajudem. A minha mãe fez uma densitometria óssea e a conclusão do exame foi: a paciente apresenta massa óssea com osteopenia, segundo os valores de análise da coluna lombar e fêmur, total de acordo com os critérios da OMS. O que isso significa, doutor? Eu estou preocupado, vamos ajudar o Gabriel. Perfeito, ele tem razão, mas pelo exame ele está em tempo, né? Tá. O que é osteopenia? Nada mais é do que um estágio que não é normal, ele é pré-osteoporose. Na osteopenia nós temos um risco que ele é aumentado de fraturas que a gente chama patológicas, ou seja, por exemplo, eu ter uma queda que não deveria gerar uma fratura e ela tem. Embora esse risco ele esteja aumentado na osteopenia, ele está pouco aumentado. Tanto é que quando eu passo de um certo limite de perda de cálcio na densitometria e eu tenho a osteoporose, aí sim esse risco ele sobe exponencialmente. Então, na verdade, o exame dela ele não está normal, mas ele está num ponto de alerta. É a hora de agir para impedir que ela chegue num ponto que é a osteoporose. Agir significa o quê? Medicamento? Então, na osteopenia nem sempre, né? Agora, o que sempre está recomendado na osteopenia? Primeiro, tem que garantir que a pessoa tenha uma ingestão boa de cálcio, né? Então, se eu quero calcificar o osso, eu tenho que garantir que está entrando cálcio. Então, ou eu consigo perceber que pela dieta eu estou conseguindo comer leite, derivados, né? Embora existam fontes vegetais de cálcio, elas têm uma absorção pior, elas têm uma biodisponibilidade pior. Então, melhores fontes de cálcio que nós temos são leite e derivados. Leite não precisa ser gorduroso. O leite desnatado, que às vezes as pessoas falam que é fraquinho, ele não é fraquinho em relação ao cálcio, ele é fraquinho em relação à gordura, isso é bom. Como queijos magros, o cálcio ele sempre está ali presente em iogurte. Essa é a questão de eu ter a matéria-prima. Agora, o que mais vai fazer com que esse cálcio ele se impregne no osso da maneira correta é eu ter uma fonte adequada de vitamina D. Isso pode ser através do sol, o bom sol, né, o sol do comecinho da manhã, sol do final da tarde, e atividade física, que é o nosso tema de hoje. Porque a atividade física, ela justamente, do tipo que seja adequado, isso a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, que tem que ser uma atividade física de impacto, né, que o osso tenha uma compressão. O osso que tem essa compressão na atividade física, ele sinaliza para o corpo, eu quero cálcio aqui. E aí ele vai justamente colocar o cálcio no local onde mais precisa. Então já vamos falar sobre isso. Como é que é esse exercício aí, um pouco mais intenso, o que significa isso? Pois tem que haver ou compressão óssea, ou
transmissão de linha de força pelo osso. Então, a gente vai pensar, puxa vida, corrida é um exercício de impacto? E nem sempre todo idoso pode praticar corrida. Porém, musculação é exercício de impacto. Né? Todo idoso levantar pode o pezinho e tal, aquela coisa. Exatamente. Todo idoso pode fazer musculação, se for com orientação adequada, pode. Então, levantar o peso com um professor bem capacitado, com uma boa orientação. O fato do músculo fazer compressão sobre o osso, esse osso sinaliza que precisa calcificar. Então, não só eu calcifico, como eu calcifico para o lugar certo. O medicamento, aí a indicação clássica do medicamento, que seriam aqueles fixadores de cálcio, tem de vários tipos, né? Eles têm o uso realmente clássico na osteoporose. Porque assim, na osteoporose, que também tem que ter atividade física, que também tem que ter ingesta de cálcio, a questão da vitamina D, mas na osteoporose eu preciso de alguma coisa que realmente favoreça uma bela calcificação. Mas na osteopenia, então fala você que está em casa assistindo, é a melhor hora de agir para evitar a osteoporose, porque frequentemente eu nem vou precisar de medicamento. Tem muita gente nos escrevendo, que bom que você está participando, redevida.com.br/tribuna. Esse é o endereço para você tirar sua dúvida. Aproveita nesta noite, como fez o José Antônio de Contagem, Minas Gerais. Minha mãe tem 94 anos. Aos 92 começou a perder a memória, doutor. Existe algum tratamento ou medicamento para voltar essa memória? Olha, a primeira questão de todas é que a sua mãe precisa de um diagnóstico. Né? Existem múltiplas causas de piora de memória em idosos. Elas vão desde, às vezes, uma falsa impressão, né? Então, eu não conheço o caso, mas suponha que, às vezes, pode até ser uma perda de memória relacionada com a idade, ou uma depressão, que depressão em idoso frequentemente causa grandes perdas de memória e outras funções cognitivas, ou então ela pode estar num estágio que a gente chama de declínio cognitivo leve, ou eventualmente na fase inicial de algum problema. Então, o primeiro passo é que ela precisa de um diagnóstico, porque a partir do diagnóstico ela vai ser orientada e a gente vai poder direcioná-la ao tratamento correto para que ela possa ter melhora. O bom do programa ao vivo é que você vai questionando. A Regina de Tiradentes, ela está dizendo o seguinte, Minas Gerais, está dizendo o seguinte: o senhor acabou de falar sobre leite, ela tem uma certa resistência. Leite ou queijo, o senhor citou queijo também, ela pode ficar só com o queijo, sem o leite? É a mesma coisa? Pode. Claro que as quantidades precisam ser calculadas, né, às vezes até pelo peso, mas assim, pode. O queijo, ele é fonte rica em cálcio, sim. Então pode. Há alguns benefícios que a atividade física traz para a terceira idade. Estava lendo hoje sobre isso. Melhora a flexibilidade, equilíbrio físico, mental, bem-estar, força muscular, coordenação. Agora, todo idoso pode, por exemplo, fazer exercício físico, mas a telespectadora, a Andréia Guimarães, ela está dizendo o seguinte: ela faz natação. Ela pode continuar fazendo normalmente só natação? Porque acho que o senhor fez agora uma referência de alguma coisa de mais impacto. Perfeito. Olha, a priori pode em tudo que não diz respeito à massa óssea. Né? A natação, ela não é um bom exercício para calcificação dos ossos. Então ela é boa para desenvolvimento cardiorrespiratório, ela é boa para desenvolvimento muscular, equilíbrio, força. Ela realmente é um exercício muito bom. Então o meu conselho é que ela não pare de fazer a natação, mas que ela procure ou alternar, ou realmente, se tiver entusiasmo para tal, melhor ainda, continue com a mesma quantidade de natação e incorpore uma musculação 2, 3 vezes por semana, um exercício de impacto para pensar especificamente nos ossos. O Lucas aqui de São Paulo está dizendo assim que não tem mais jeito. Ele teve uma vida sedentária durante 6 décadas. Ele tem mais de 60 anos, né? Aí ele diz assim, agora eu vou começar? Eu acho que não tem mais jeito. Tem jeito para o Lucas ou não? A princípio tem. Então, ele primeiro, né, o Lucas não tem que se comparar com o Lucas que ele teria sido se ele tivesse feito atividade física desde sempre, né? Porque isso é uma comparação que ele não já foi. Já foi.
né? Ele tem que se comparar com o Lucas que ele vai ser daqui para frente fazendo atividade física. E aí, não tem a menor dúvida, ele vai ter melhor saúde se ele passar a fazer atividade física desde já, do que se ele não passar. Então, nesse sentido, sim, sempre é tempo. E nós temos visto pacientes de 70 e poucos anos, que às vezes procuraram academia por falta de força, que estavam caindo, que estavam fadigando por pura falta de músculo, que anos depois são mais fortes do que eu. Né? Então, é sempre possível ter uma saúde melhorada pela atividade física. E é bom não se deixar levar pelo desânimo daqueles que estão próximos, porque não, nunca fez nada, vai tocando assim. Sempre Verdade. Tem um tio que nunca fez nada, está sobrevivendo, a turma diz, tá vendo, nunca fez nada, sempre bebeu, e olha a saúde que ele tem. Perfeito não serve ponto. Como referência. Perfeito ponto, porque é uma coisa que instintivamente todos fazemos, né? Não vá pela exceção. Né? Então a gente tem a pessoa que tem saúde e nunca fez exercício físico. A gente tem a pessoa que fuma 4 maços de cigarro por dia e nunca teve problema do pulmão. Essas pessoas, olha, gente, claramente falando, são a exceção. Né? A verdade é que quem não fuma costuma ter o pulmão melhor, quem faz atividade física costuma ter melhor saúde, costuma se socializar mais, diminuir a ansiedade, melhora sintomas depressivos, ajuda no tratamento de diversas doenças crônicas. Quer dizer, a lista de benefícios da atividade física ela é enorme. Dulcineia de Cachoeira Paulista está dizendo assim que ela viu num programa de televisão que subir escada, lavar roupa, tudo isso aí, os exercícios físicos naturais que vão sendo feitos dentro da própria casa. Mas um médico disse para ela o seguinte, isso tudo não resolve porque não tem constância. Ela está em crise, ela não sabe se ela acredita no tal programa de especializado em saúde na televisão ou o médico dela. O que ela fica? Bom, vamos dizer assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala em atividade física, gente, uma coisa importante, né? A própria Organização Mundial da Saúde dá uma definição belíssima. Atividade física é contração voluntária de músculo com gasto de energia. Então, atividade física, ela tem. Exercício físico são justamente aqueles programas preparados, planejados, né, para determinados fins. Então, assim, isto é atividade física que ela faz? É atividade física. Agora, a grande pergunta é uma quantidade adequada de atividade física? Primeira coisa, não sei. Né? Então, não é que ela não deve fazer. Agora, a questão é, isso é suficiente? Não sei. Né? E, gente, em casa fica um alerta, normalmente não é. Né? Então, às vezes a gente ouve a pessoa falar, mas eu ando o tempo todo na minha casa. Né? E de fato anda. A minha casa não é tão grande que se compare com uma caminhada de 2 ou 3 quilômetros. Né? Então, por mais que eu ande o tempo todo na minha casa, né, se eu fosse colocar, por exemplo, aqueles contadores de passo, né, isso já foi feito. Né? Na verdade, a pessoa anda muito pouco. Né? Eu andei o dia inteiro, mas naquelas pausas, naquelas distâncias curtas e tudo, é o que eu vou ver no final do dia, andei 300 metros. Né? Então, porque tem umas coisinhas que são ditas, às vezes, assim, de uma forma tão simplória e querendo que a gente transforme a casa da gente numa academia. A casa da gente não é academia, né, doutor? Não. A gente tenta adaptar as coisas. Bom, mas não vamos adaptar nada, não. O Américo de São José, Santa Catarina, está dizendo assim, doutor, resolva o meu impasse. Qual será o impacto, o benefício da dieta cetogênica para quem tem câncer? Tem alguma interferência? Olha, aí você me pegou, porque eu não sou da área, né, nem nutricionista, nem oncologista, mas isso ele precisa realmente conversar com um profissional, especialmente se for o caso dele. De qualquer forma, a dieta cetogênica, em geral, ela não é uma dieta aplicável para todos, ela não é um exemplo de uma dieta saudável a se seguir, né? Ela tem certos propósitos, né, mas que devem ser discutidos muito especificamente. A Liana, aqui de São Paulo, está dizendo o seguinte, musculação, exercício de impacto para quem tem problemas na coluna lombar, é indicado? Eu tenho dores quando faço, principalmente exercício abdominal. E aí? Faço ou não faço? Então aí que está, né? O exercício físico, ele deve ser prescrito e orientado pelo profissional de atividade física ou fisioterapeuta, porque ele vai justamente amoldar os exercícios para que eles sejam os mais adequados para você, né? Então você vai fazer musculação, você vai fazer um alongamento, mas que eles sejam justamente, né, benéficos para o teu problema e não maléficos. Então ele tem que ser ajustado.
uma alimentação adequada. O senhor falou aqui sobre alimentação, começou falando, e estão duas pessoas perguntando a respeito de alimentação adequada. O que significa? Um pouquinho de cada coisa? Pois é, a menos que existam restrições, né, quer dizer, aí já entra nas pessoas, eu sou diabético, eu não sou, mas assim, em geral, o que é uma dieta saudável? Ela é uma dieta que não tem exageros, ela é uma dieta que é rica em tudo, e rica em tudo, para o nosso padrão habitual do brasileiro, significa que vai ter que ser menos rica em carne, né, em gorduras, né, e carboidratos, e mais ricas em vegetais, em frutas, em legumes, né. Mas ela é uma dieta que ela tem que ter realmente um pouco de tudo, uma dieta que ela deve ser preferencialmente fracionada, né? Então o hábito da gente pular refeições, quanto menos refeições nós fazemos, é pior para o organismo. Por quê? Porque a gente tende a comer grandes quantidades de uma vez, o que é ruim para o metabolismo, força armazenamento em vez de forçar gasto, que é o que a gente mais quer, né? E torna, e deixa o organismo num jejum prolongado, que também força a nossa saúde. Então, além dela ser rica em tudo e bem variada, ela deveria ser preferencialmente aquela dieta, vamos dizer, de 6 refeições ao longo do dia, né? Café da manhã, lanche da manhã, almoço e por aí vai, né? Então, quando a pessoa fala, vamos comer de 3 em 3 horas, não ficar muito tempo sem comer, isso é uma dieta mais saudável. Doutor, daqui a pouquinho eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cigarro. Cigarro, a importância ou não, o dia a dia com o cigarro. Falando em vida mais saudável, doutor, o cigarro tem feito um estrago muito grande. A gente está mais consciente da necessidade de dar essa guinada? O mundo está se transformando? Sem dúvida, sem dúvida. Na última década e meia, o mundo ele tem sido alertado, especialmente capitaneado por estudos liderados pela própria Organização Mundial da Saúde, sobre os malefícios do fumo em todos os níveis. O fumo, obviamente, ele é um enorme vilão quando a gente fala da saúde do fumante, mas o fumo também é um poluente. Então o fumante passivo, que é aquele que está próximo do fumante, ele também sofre, e sofre muito, às vezes como se fosse mesmo um fumante. E além disso, o que já foi inclusive desmantelado, né, talvez o último bastião daquele, será que a gente deve lutar mesmo contra o fumo, é a questão econômica associada ao cigarro, né? Porque, claro, a indústria do cigarro, ela gera dinheiro. Vendendo cigarro, ela gera dinheiro, ela gera imposto, ela gera uma pretensa riqueza para um país. E o que já ficou absolutamente provado é que ela gera uma riqueza só para ela, né? Porque para nenhuma sociedade essa conta fecha, né? O dinheiro que a indústria fatura com cigarro, essa indústria só tem o lucro astronômico que ela tem porque não é ela que paga a conta das mortes, das incapacidades e dos cânceres que o cigarro produz, né? E houve um momento em que a sociedade, de uma forma geral, tomou consciência disso. O cigarro é um Os prejuízo. estados tomaram consciência disso. O país que libera, que não luta contra o cigarro, ele não lucra, porque ele gasta muito mais do que o que esse cigarro gera para a economia. Cigarro na terceira idade também tem sido um problema, porque muitas vezes é consequência de toda uma vida tocada dessa forma. Sim, sim, porque embora nós tenhamos, né, nos últimos tempos nos dado conta, né, e consciência do problema do cigarro, nós temos que lidar com pessoas que começaram a fumar e fumaram durante uma época em que não era, né? Então era considerado bonito fumar, era considerado seguro, dava status, né? E a pessoa, ela é uma vítima, né? Então a gente vê a pessoa que tem o seu pulmão doente após 5 décadas de fumar e era uma vítima de um tempo em que isso era bonito e era considerado seguro. Doutor, esses dias alguém me falava a respeito de atividade física e dizia assim, Dalcides, na minha idade, está com 72 eu acho, ele dizia assim, na minha idade, você não tem ideia o quanto o exercício físico feito ali, ele acorda logo cedo, vai para uma praça aqui em Higienópolis e fica fazendo exercício. Ele disse, é o convívio social, essa foi a expressão que ele usou. Eu sempre pensei a atividade física como uma coisa individual. E de repente tem um outro lado da atividade física que pode ser muito bacana também, que é o conviver com as outras pessoas. Ela vai muito além dos benefícios puramente físicos, viu, Dalcides? Porque tem a questão do convívio, ela é muito nítida, né? A pessoa que vai praticar exercício físico, ela começa a conviver com outras pessoas que pratica exercício físico, ela se socializa melhor, né? A gente vê pessoas, inclusive, que estavam solitárias e têm novas amizades, pessoas que estavam sozinhas e têm novos relacionamentos, e inclusive, a gente
gente vê pessoas que começaram pela via da atividade física e que acabaram, além da atividade física, se matriculando na universidade da terceira idade, e geralmente a porta de entrada é a atividade física. Doutor, tem aqui várias perguntas, não vai dar tempo, como é que a gente vai fazer? Mas vamos lá, vamos tentar. A Cirlei do Paraná está dizendo assim: a minha mãe tem 85 anos, caiu e quebrou uma vértebra e precisou na coluna. Gostaria de saber sobre o cloreto de magnésio PA. Tem alguma coisa a ver? Não entendi a questão. Gostaria de saber se a Clasta é o melhor tratamento para não deixar a osteoporose evoluir. Divinolândia, Minas Gerais, Adalgisa, a Clasta. Bom, esse é um nome comercial, né, de um medicamento bom, como vários outros, né? Então existem várias alternativas. Ele é um daqueles remédios que anteriormente a gente falou que se usa na osteoporose. O que ele é, na verdade? Ele é um remédio que ele é um fixador do cálcio no osso, porque uma vez estabelecida a osteoporose, eu estou com o osso tão descalcificado e o processo tão avançado que a tendência natural da osteoporose é que ela piore por ela mesma, né? Então a gente precisa, por um lado, lançar mão de tudo aquilo que a gente puder para o cálcio entrar no osso. Então é a questão da luz, da vitamina D, da atividade física e da ingestão do cálcio, né? Só que ele vai, na osteoporose, ele provavelmente vai entrar e vai sair, né? Então a gente usa um medicamento que impede a saída do cálcio no osso para realmente ele calcificar. E o que os estudos mostram, né? Que na osteoporose precisa-se usar algum tipo de calcificador para o osso, né? O efeito do uso disso não é simplesmente a melhora da densitometria óssea, isso que ele faz também, mas as pessoas que usaram um fixador de osso, portadores de osteoporose, que usaram um remédio dessa categoria, elas têm menos fraturas. Isso é fato. A remédio alprazolam, ela consome há 10 anos. Será que pode desenvolver Alzheimer, que era o tema anterior? É a Fabiola de Ibiúna, interior de São Paulo. Perfeito, Fabiola. Muito bom assunto. O alprazolam, ele é um medicamento calmante da classe dos benzodiazepínicos. Eles induzem ao vício, portanto, a pessoa começa a ter necessidade de cada vez doses maiores, né, para conseguir se manter. Além de induzir ao vício, ele pode causar tonturas, desequilíbrios, sonolência diurna, né? Porque a hora que eu vou aumentando demais a dose, ele começa a ter efeito durante o dia. E em estudos recentes, os medicamentos da classe do alprazolam, os benzodiazepínicos, foram implicados em aumento do risco de Alzheimer e outras demências. Então, é um problema sim, né? Como que ela deve encarar isso? Ela precisa procurar ajuda médica para tratar de uma coisa que tem que ser tratada com seriedade, uma dependência química. Doutor, a gente tem que se encontrar outras vezes, hein? Esse tema já percebemos aqui que é de interesse do nosso público. Doutor Tiago Mônaco, geriatra, que nessa noite veio falar sobre a terceira idade e, assim, exercícios físicos e nos motivar para a gente começar de imediato. Amanhã vamos começar isso? Se tiver à disposição, hoje à noite. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Até a próxima. mesmo.